Boa noite, caros ouvintes. Peço que se apresente, saúde aos ouvintes. Boa noite mais uma vez a todos que estão a nos escutar a partir da cidade de Chimoio e arredores de Manica. Luís Américo é meu nome, eu sou mestre de cerimônias e escritor e hoje estamos aqui para falar um bocado sobre mim. Aos que puderem ouvir irão me conhecer e saber um bocado, matar uma curiosidade e coisas desse gênero. Há quanto tempo és mestre de cerimônia? Já fazia isso há algum tempo. Passam já alguns anos desde que comecei, mas levando assim a sério, posso dizer que passa um ano ou dois. Mas a primeira vez já passam por aí uns 5 anos, quando estava no Parlamento Infantil, na altura em que começou aquela vontade e pela primeira vez tive a oportunidade de atuar nessa área. Mestre de cerimônia, que tipo de cerimônia tu és mestre? Eu sou mestre de cerimônias para vários tipos de eventos, nomeadamente casamentos, aniversários, graduações, entre vários outros tipos de celebrações ou festas, né? Vários. E também és escritor. Exatamente. Também. Há quanto tempo estás neste ramo de literatura? No ramo da literatura, muito novo, por acaso, muito novo, e agora está a aproximar já um ano, vou completar em novembro. Muito novo na literatura a 100% mesmo, porque antes até que escrevia, mas a vontade e me sentir um escritor começou há um ano, quando publiquei meu primeiro e-book. Isso foi em novembro, e quando chegarmos já em novembro estaria a completar um ano, por isso que digo que estamos a aproximar esta data. Então foi há sensivelmente um ano que eu me tornei um escritor. O que é que fazes dentro da literatura? Conto, crônicas, que tipo de literatura fazes? Exato. A princípio eu estava, como eu costumo dizer, eu estava a experimentar as ondas. Eu escrevi o primeiro e-book, que foi um conteúdo mais educativo, chamou-se Ser o Ser, e depois seguiu para, tive o pensamento de entrar numa onda que eu me sinto mais confortável, que nesse caso é o romance. Eu escrevo mais romance do que qualquer outro tipo de gênero textual, e na altura, quando pensei em escrever o romance, tive algumas complicações com o material que eu estava a preparar, e houve um espaço para lançar um e-book, que eu chamo mesmo de e-book porque apesar de ainda necessitar de uma certa preparação, mas são minhas obras. Então na altura eu publiquei há alguns meses atrás um e-book cômico, que foi mais ou menos uma comédia, e agora, depois de ter lançado essa comédia, lancei já o meu primeiro romance, que vai ter, nesse caso, várias outras edições, né? Vai ter várias outras fases. Essa foi a primeira, vem o segundo volume e o terceiro, que vão ser depois uma compilação. Certo. Disseste que fazes romance. Exato. O porquê dessa preferência de romance ao invés de conto, ao invés de fábula, ao invés de poesia, foste escolher logo o romance? Bom, é por apreciar mesmo. Eu acho que é uma área da literatura que toca muito com corações, e é belo poder ler e sentir algo assim diferente a mexer contigo. Tive que entrar nessa onda também porque na altura, no meu distrito, tem já pessoas que me achavam romântico. Então eu aproveitei essa oportunidade e me sentia confortável com isso. Já escrevia textos típicos de romance para minhas redes sociais e eu vi que encaixava muito bem. Quando eu pensava em escrever qualquer outra coisa, romance é que aparecia primeiro, por isso eu achei que seria uma praia fácil de entrar. Então, por essa facilidade e já poder ser olhado assim como alguém romântico, não literalmente, porque sou menor, não entendo muito de romance, mas a gente investiga e estamos nessa onda, por isso que eu mergulhei sem muito esforço. Eu achei que era mais confortável do que outras partes literárias, mas já que eu gosto muito de desafios, como eu estava a dizer, eu lancei outros tipos na literatura. Eu entrei em outras praias, posso assim dizer. Então nessas outras praias era mesmo para experimentar, para mostrar que eu posso, mas esta que é romance é aí onde eu me sinto mais confortável. Podemos ouvir aqui alguma parte do e-book que lançaste, para o ouvinte, na verdade, ter a certeza que estamos esperando ter um romance. Exato. Podemos ouvir? Exato.
Há uma maneira de saberem disso, porque se eu estar a dizer aqui já ia estragar alguma surpresa, mas eu vou criar um sentimento de curiosidade. O e-book fala mais ou menos sobre a história de uma moça que morava. Na sua primeira edição, o e-book está mais superficial. Já no segundo volume, eu vou entrar mais fundo a explicar exatamente com detalhes o que estava a acontecer com os personagens. Então, a primeira parte foi uma série de cartas que o autor principal escreveu, chama-se Dérito, escreveu para a sua amada a mostrar o que ele sentia naquela relação, porque quando ele estava naquela relação, acontecia que ele se sentia assim à vontade com a sua parceira, mas a sua vontade não se mostrava inteiramente na relação. Ela era tímida, era muito calada, então ela nunca dizia quando não gostava das coisas ou do seu percurso. Então, no livro, no e-book, queria dizer, aí nós notamos que o Dérito escreveu as cartas a mostrar o seu lado da história. O e-book chama-se Vários Lados da História, ou melhor, Vários Lados de uma Bela e uma Vida História. Então, o Dérito escreveu as cartas e enviou para ela a mostrar que quando eu estava na relação, os meus sentimentos eram XYZ. E ela recebeu, e na segunda edição nós já vamos ter lá, além do decorrer, vamos ter a explicação, porque eles depois tiveram um filho, nós vamos entender como é que eles tiveram um filho, e parece que um deles irá perder a vida, e como vai acontecer isso ainda há de saber. Certo. 843749 720, 843749 720, ligue para nós e manda sua mensagem para poderes falar com Luiz Américo, ele que é escritor e mestre de cerimônia. Estamos aqui em conversa com o Luiz Américo, ele que é jovem escritor e mestre de cerimônia. Estavas a fazer uma contextualização do teu e-book, mas ainda insisto, a parte romântica deste teu e-book para o ouvinte, mesmo para mim poder perceber também esta parte romântica do e-book. Exato. Eu já volto a trazer essa questão para ti. Queres que eu mostre o desenrolar, é isso? Exatamente. Não, pode não ser todo o desenrolar, mas uma parte onde que há de trazer a curiosidade no ouvinte em poder obter o seu e-book. Então, você tem que convencer o ouvinte. Falando essa parte. Porque depois vai deixar o teu contacto, os ouvintes poderão te ligar, os ouvintes ainda vão querer saber como obter o teu e-book. Então, a parte romântica do e-book, eu posso dizer mesmo que o e-book é super interessante. Mas espera aí, calma. O e-book que escreveste, quantas páginas contém? Porque depois vai ser uma compilação. Este primeiro tem 20 páginas. 20, 21, mas já. E o segundo ainda está por vir, exato, e o terceiro também. Certo. Então, neste e-book que tens, podes fazer essa. Já eu te cortei, já querias dizer, mas então podes. Então, vou começar mesmo com o princípio da história. A princípio, o Dérito, nós temos o Dérito como o personagem principal. Ele é um jovem, também mestre de cerimônia, por acaso. Aliás, queria dizer, é um jovem popular, por acaso, e ele é uma pessoa de alta classe na sociedade. Muda-se para morar em sítios diferentes porque ele é aderido com várias empresas querendo contratar ele para certos serviços como ator. Então, a sua parceira, ela é de uma classe baixa em relação a ele, o que faz com que as outras pessoas não acreditem que essa relação vai dar certo pela maneira como eles são posicionados na sociedade. Mas ele, o Dérito, tenta provar ao máximo para sua parceira que ele está com intenções super positivas e super boas. E ela acredita nele independentemente do que as pessoas dizem. Então, ao decorrer do tempo, ela acaba engravidando do Dérito, que ele consegue uma oportunidade para ir ainda fora daquela região
Ele não sabia que a sua parceira estava grávida. Mas quando vai, tempo depois, os familiares da sua parceira começam a obrigá-la a procurar um outro parceiro. Quando este outro parceiro tenta voltar ou tenta ficar com ela, ela se lembra do seu parceiro Dérito e ela envia uma carta dizendo para ele que ele tinha uma filha que ele nunca soube. É nessa altura que o Dérito também escreve 3 cartas a mostrar o lado dele da história, a mostrar o lado da parceira e a mostrar o lado dos dois em forma de perspectiva do que eles querem mais em diante no relacionamento. Será que ele aceita que a sua filha seja criada por uma outra pessoa ou ele quer voltar? Coisas desse gênero. É assim que eu posso resumir. Estamos com 20 horas e 16 minutos, vem correndo a noite de sábado que coincide com o final de semana, assim que final de semana que começou ontem, mas atenção, sempre tenho dito, faça tudo com moderação, para evitar conjugar verbos amanhã. Tudo que fores a fazer, faça com uma moderação, para amanhã não conjugar verbos, se eu soubesse. Lembre-se de que quase todos que conjugam esse verbo não é por falta de aviso. O avisaram, mas quis bancar do espertinho. Cuidado! 8437 49 720, 8437 49 720. Ligue para nós ou mande sua mensagem para poderes falar com Luiz Américo, ele que é escritor e mestre de cerimônia. Vamos a uma pausa com uma música de Jerusalém Israel intitulada Casa Comigo. Todas as nossas orações, pedidos poder, Pai do céu, que todo mal caia por terra, a cura e sobre o som da canção, agarra minha mão, sinto que eu devo te dizer, hoje eu não
deixa cuidar do teu doce coração. Ele merece. 22 minutos passam depois das 20 horas. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. A noite de sábado, hoje, são 3 dias, passam depois 3 dias do mês de setembro. Assim que é, o mês ainda é bebê, o mês ainda acaba de começar. Então, ainda tens mais 27 dias para planear, 27 dias para correr atrás dos seus sonhos, 27 dias ainda para correr atrás das suas metas no mês de setembro. Faça acontecer, lembrando-se de que se não correres atrás dos seus objetivos, se não correr atrás das suas metas, ninguém fará por ti. E atenção, não venha lamentar depois, porque eu, uma vez que estás sentado e não fazes nada para poderes concretizar ou materializar o seu sonho. Voltamos a conversa com Luiz Américo. Luiz, a inspiração de fazer ou de ser mestre de cerimônia, como é que começa? Certo, como eu estava a dizer, a inspiração surgiu quando eu estava no Parlamento Infantil. Isso porque nós lá tínhamos muita oportunidade de se comunicar. Eu já falava muito, nunca fui tímido, nunca fui muito fechado, então já tínhamos muita oportunidade de nos comunicarmos com pessoas diferentes. Nesse caso, íamos em localidades para fazer palestras e coisas desse gênero, até chegar o momento que me deram a oportunidade para dirigir uma sessão. E lá tinha governantes do distrito, tinha também o pessoal do Parlamento Infantil. Então foi interessante demais aquela experiência. Mas naquele momento, depois daquilo acabar, eu pensei que ia ficar por aí. Mas depois, ao longo do tempo, eu comecei a pensar em criar coisas desse gênero, ter minha participação na festa ativa, ter minha presença lá, mas não uma presença como um simples convidado, mas uma presença ativa e fazer a festa acontecer no seu todo. Então eu pensei em ser um mestre de cerimônias. Tudo partiu do Parlamento Infantil, mas nunca olhaste para alguém em que tu podes chegar ao ponto de dizer, uau, quem me dera se um dia chegasse no nível daquele. Nunca olhaste para alguém nessa vertente? Na altura não, porque no meu distrito tinha poucos mestres de cerimônia. Então, os mestres de cerimônias que nós tínhamos lá, por acaso eu sou de Nhamatanda, os mestres de cerimônia que nós tínhamos lá eram pessoas que você já ia encontrar no comício sempre. Então, eu não tinha aquela noção que aquela pessoa é um mestre de cerimônia. Eu achava que ele é uma pessoa autorizada e com capacidade de fazer aquilo, por isso é que faz. Eu não sabia o que é isso de ser um mestre de cerimônia. Então, com as investigações, comecei a descobrir que quem faz aquele papel é o mestre de cerimônia. Aí começou a surgir também já este lado de me tornar. Então, espelho como eu admirava todos eles, os que eu via, e um deles que eu posso mencionar chama-se Gazela, nós chamamos ele de Senhor Gazela. Então, ele era uma pessoa que eu olhava e admirava, mas como inspiração, não porque não conseguia notar aquilo como um trabalho. Eu pensava que ele era uma pessoa que está preparada para fazer aquilo, né? Foi instruída para fazer aquilo e faz isso. Não sabia que era um papel importante naquele lugar. Eu achava que era só por momentos, que se calhar às vezes poderiam chamar qualquer outra pessoa se ele não estivesse disponível, coisas do gênero. Certo. E a inspiração de ser escritor, como começa? Ou seja, em quem te inspiras como escritor? Exato, também muito novo nessa carreira, e o que aconteceu é que há um ano atrás, depois de tanto escrever, amigos meus falavam, tens que te tornar escritor, tens que escrever alguma coisa, e eu já tinha mesmo um material para tal. Eu já escrevia muito e eles notavam isso, então o incentivo deles é que me fez eu me tornar escritor. Atualmente eu estou a ler e a escrever,
porque por ser novo, né, nesta área, o que eu estou a fazer é investigar e fazer, porque a vontade foi grande. Porque se no meu distrito também não tinha bibliotecas onde nós poderíamos ir entrar e abrir livros, conhecer escritores moçambicanos, até hoje isso não tem. Então os escritores que lá existem são pessoas mesmo que correram atrás de uma vontade, surgiu uma vontade. Eu sou semelhante a essas pessoas, que teve uma vontade e decidiu entrar nesta onda, como eu chamo. Então aconteceu isso, que há um ano atrás amigos incentivaram e eu escrevi o meu primeiro e-book. Logo que eu lancei, comecei a me sentir um escritor e pelo feedback que dão, eu tenho mais vontade de continuar. E estou agora a investigar já os escritores moçambicanos, como funciona a literatura moçambicana e tudo mais, porque atualmente tenho lido muito escritores de fora do país. Então, por isso eu agora quero entrar em Moçambique para conhecer o meu terreno, como é que funciona. Coisas desse gênero. Certo. No mundo do mestre de cerimônia, já te sentes mestre de cerimônia no patamar onde querias chegar? Eu acho que tenho um longo percurso ainda para chegar lá, mas eu tenho dito que se estou a fazer, se conseguir sair de casa e vir aqui para a rádio, esses passos que eu estou a dar vão culminar lá onde eu quero chegar. Então, depois de chegarmos lá, ainda vamos querer chegar em outros sítios e coisas assim. Então, eu ainda não me sinto lá, porque almejo chegar ainda em níveis muito grandes. O meu plano é fazer com que as pessoas, tanto como do meu distrito, tanto como as pessoas de cada cidade onde eu moro atualmente, possam olhar para isso e respeitar. Então, atualmente, o que acontece é que nas cerimônias, se por exemplo é uma graduação, as pessoas lá já têm um tio que sabe falar português, eles levam ele para ser mestre de cerimônia, porque não reconhecem o papel do mestre de cerimônia. Eles não sabem que o mestre de cerimônia tem um papel super importante naquele evento e a parte de pagar por esse serviço. Então isso ainda não começou a acontecer. Mas um dos marcos super importante que eu devo referenciar aqui, no final de semana passado eu estava no meu distrito, tivemos um corte de bolo na minha casa, foi de minha irmã, e atuar na minha casa foi algo diferente, porque eu já saía de casa, despedi meus pais que eu estou a ir a atuar em um certo evento. Não me pagavam, mas eu despedia em casa e eles respeitavam, deixavam que eu fosse. E aquele momento de atuar na minha própria casa foi algo importante para mostrar aos meus pais que é isso que nós temos feito quando nós saímos lá fora. Sair 22 horas, 21 horas, para voltar 4 horas, para voltar 13 horas, eles não sabiam o que está a acontecer lá. E também tem a